Olá, Jungianos e Jungianas! Estamos chegando ao final da nossa jornada pelos caminhos da vida do Jung. Nesta nossa jornada, nós olhamos para o primeiro sonho que marcou o Jung. Vivenciamos junto com ele também aquele conflito diante daquele pensamento de Deus destruindo a igreja. Aquilo que Jung chamou de uma experiência divina. Nós conhecemos também a história dos ancestrais da família Jung. Percorremos junto com Jung a sua decisão em direção à medicina, em direção à psiquiatria. Logo em seguida, conhecemos o sonho que deu início ao rompimento com Freud, também deu início à elaboração dos símbolos da transformação e marca um momento do Jung, que é esse voltar-se para si mesmo. Este voltar-se para si mesmo talvez não tenha ficado tão claro no nosso último encontro, até porque eu dei uma ênfase maior para a sua relação com o inconsciente. Além disto, eu acho que os vídeos de homenagem para o aniversário do Jung não estariam completos sem o vídeo de hoje, onde a gente pudesse olhar para a segunda metade da vida do Jung. A grande questão para ele era encontrar uma base comparativa para tudo que ele estava vivendo. Até porque talvez ele estivesse se perguntando neste momento: será que alguém na humanidade já vivenciou aquilo que eu vivo e vivi? Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos olhar para aquilo que Jung entendeu como o grande pilar da sua obra, a alquimia. Sejam bem-vindos ao canal Conhecendo Jung. Muito prazer, eu sou o Daniel Gomes. Se você está chegando agora e ainda não é assinante deste canal, clique aí no botão de inscrição. Clique aí também no sininho de notificação, porque desta forma você fala assim: YouTube, eu quero ser avisado quando um conteúdo novo for colocado neste canal. Agora que você já está devidamente inscrito, agora que você faz parte da nossa comunidade que quer conhecer mais o Jung, eu quero dividir algo com vocês. Quando eu estava idealizando essas homenagens para a vida do Jung, para a obra, para o nascimento do Jung, eu imaginei 3 vídeos. Como eu já estava anunciando, nós vamos fazer 3 vídeos. Toda segunda-feira a gente vai ter um vídeo e na sexta-feira, no dia 26, nós vamos ter uma live. Aconteceu que julho é um pouco mais comprido. E como eu soltei o primeiro vídeo no dia 1º de julho, eu percebi que bem na semana do aniversário do Jung, nós não teríamos um vídeo na segunda-feira. Isso me deixou muito incomodado e isso automaticamente me levou a uma fala de um grande amigo, que é o Freud, que ele fala o seguinte: se você pode fazer mais, por que não fazer? E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Se você quiser conhecer o canal do Freud, eu vou deixar aí no cards desse vídeo um link lá para o canal dele. E na descrição aqui também tem um link para você encontrar fácil o canal. Lá é um lugar que ele fala a respeito das constelações familiares. Se você quiser conhecer um pouco mais desse assunto, entra lá porque ele manda muito bem. Mas vamos lá. Vamos entrar no nosso assunto de hoje, vamos entender um pouco mais o que significou a segunda metade da vida do Jung. Deixa eu trazer uma fala para vocês e aí a gente vai desenvolver mais o nosso assunto. Foi no início da segunda metade da minha vida que comecei o meu confronto com o inconsciente. Foi um trabalho que se estendeu por longos anos e só depois de mais ou menos 20 anos cheguei a compreender em linhas gerais os conteúdos de minhas fantasias. Precisava, em primeiro lugar, apresentar a prova de prefiguração histórica dessas experiências interiores. Isto é, devia responder à pergunta: onde se encontram minhas premissas?
minhas raízes na história. Nessas tentativas de explicar suas experiências, entre o ano de 1918 e 1926, Jung, estudando os gnósticos, ele percebeu que eles haviam encontrado o inconsciente. Contudo, não estava claro para o Jung como é que os gnósticos lidavam com as imagens provenientes do inconsciente. Até porque esse conhecimento, esse entendimento, ele tinha um ponto interessante, porque Jung só conseguiu estudar os gnósticos através dos seus adversários. Ou seja, ele estava estudando o conhecimento gnóstico através daqueles que eram contrários a este conhecimento. Isso é algo interessante para a gente perceber a maneira como Jung pesquisava as coisas. Nesses estudos dos gnósticos, Jung entendeu que, apesar da proximidade com o inconsciente, eles estavam muito distantes de uma concepção psicológica, de tal forma que isso colocava uma barreira entre aquele tempo vivido lá atrás, no passado, e as experiências que Jung vivia no presente. Assim, a alquimia entra na vida do Jung, dando a possibilidade de fazer uma conexão entre tudo aquilo que os gnósticos viveram no passado e aquilo que Jung estava vivendo no presente, no seu confronto com o inconsciente. Além disso, a alquimia ofereceu a Jung uma possibilidade do desenvolvimento de uma psicologia moderna. Antes de entrar em contato de fato com a alquimia, o inconsciente do Jung já estava dando algumas pistas. Alguns enigmas eram levantados. Por que enigmas? Porque Jung conta que alguns sonhos se repetiam sempre com a mesma temática. Ele se encontrava na casa dele e ele percebia que haviam lugares que ele não conhecia naquele espaço. Até que chega um sonho para ele. Finalmente tive um sonho no qual me dirigia à ala desconhecida. Lá encontrei uma biblioteca maravilhosa, que provinha, em grande parte, dos séculos XVI e XVII. Havia nas estantes volumosos em folhos encadernados com couro de porco. Alguns entre eles eram ilustrados com gravuras em cobre, de natureza estranha, e as imagens representavam símbolos singulares, como jamais havia visto. Não sabia nesta época a que se referiam esses símbolos, e só muito mais tarde reconheci que eram símbolos alquimistas. Nos sonhos, sentia a fascinação indescritível que emanava deles e de toda a biblioteca. Era uma coleção medieval de incunábulos e de gravuras do século XVI. Jung entendeu que a partir daquele momento ele tinha a possibilidade de conhecer esse lugar que era até então inacessível para ele. E tem um sonho que ele conta que ele fala que foi decisivo. Eu não vou trazer esse sonho porque é um sonho bem comprido, mas eu vou resumir para vocês. Jung conta que neste sonho ele estava fugindo da guerra com um cocheiro e lá neste caminho eles chegam numa vila que parecia medieval. E ele percebeu que esse lugar se tratava de um espaço do século XVII. E aí a porta atrás deles se fecha e ele pensa, ele fala, ele tem uma fala ali com o companheiro dele: nossa, nós estamos presos aqui. Estamos presos no século XVII.
E aí esse sonho ficou ali para ele, e foi muito decisivo, porque depois desse sonho Jung mergulha novamente nos seus estudos em busca de uma resposta. Após esse sonho, devotei-me à leitura de grossos volumes sobre a história do mundo, sobre a história das religiões e a história da filosofia, sem nada encontrar que pudesse explicar o sonho. Só muito mais tarde compreendi que ele se relacionava com a alquimia. Foi no século XVII que esta atingiu o ponto culminante. Tem um fato importante em relação à alquimia na vida do Jung, porque alguns anos antes ele havia lido um livro onde o autor falava um pouco a respeito da alquimia. Mas naquele momento Jung olhou para aquilo e falou assim: acho que isso é um exagero, acho que isso está demais, deixa para lá, não vou dar muita atenção para isso. Então vejam só como a alquimia ia, parece que, perseguindo Jung. Em 1928, 2 anos mais tarde após aquele sonho, Jung recebe um texto com o título O Segredo da Flor de Ouro. Quem lhe enviou esse texto foi o seu amigo Richard Wilhelm. Esse texto se tratava de referências à alquimia chinesa. Jung ficou tão fascinado com aquilo que ele entrou em contato com um livreiro de Munique e falou para esse livreiro que qualquer livro, qualquer coisa que chegasse, passasse nas mãos dele, que tivesse alguma relação com a alquimia, imediatamente lhe enviar. Então Jung começou a receber muitas coisas, recebeu tratados alquímicos, recebeu uma coleção inteira de tratados alquímicos. E ele começou a ler aquilo e as coisas não ficavam muito claras para ele. E aí ele deixa aquilo descansar por mais ou menos 2 anos. Os anos se passaram, Jung reuniu, ele montou exatamente aquela biblioteca que ele via no sonho. No sonho onde ele teve acesso àquela ala desconhecida. Ele fala que ele montou uma biblioteca tão fantástica como aquela do sonho, com assuntos relacionados à alquimia. E começou a estudar a alquimia. Uma coisa muito interessante é que Jung percebeu que existiam alguns termos que se repetiam nos seus estudos. E aí o que ele começou a fazer? Ele pegava esses termos e começou a classificá-los e colocar num caderno dele. E ele explica que ele tinha um volume enorme, com um índice dicionário. Era um dicionário alquímico que Jung criou com os termos que lhe eram desconhecidos. Quem sabe, de repente, aí num futuro próximo a gente não tenha aí um dicionário alquímico do Jung. E como eu disse, durante 10 anos Jung se dedicou, como ele mesmo fala, ele se consagrou a esses estudos. Tem uma fala dele muito interessante que eu acho que demonstra para nós a verdadeira importância desses estudos para ele. Deixa eu trazer para vocês. As experiências dos alquimistas eram minhas experiências, e o mundo deles era, num certo sentido, o meu. Estudando os velhos textos, percebi que tudo encontrava seu lugar. O mundo das imagens, o material empírico que colecionara na minha prática, assim como as conclusões que disso havia tirado. Comecei então a perceber o que significava tais conteúdos numa perspectiva histórica. A compreensão de seu caráter típico, que já se esboçara no curso de minhas pesquisas sobre os mitos, se aprofundara. As imagens originais e a essência dos arquétipos passaram a ocupar o centro de minhas pesquisas. Tornou-se evidente para mim que não poderia existir psicologia
e muito menos psicologia do inconsciente sem essa base histórica. Do jeito que Jung fala, nos conta essa passagem, parece que ele estava chegando no final, né? Parece que ele havia acabado de concluir toda a sua obra. Mas não é bem assim, porque veja só, antes desse período, Jung já havia feito muitas coisas, ele já tinha algumas publicações, ele já havia publicado o seu estudo sobre as demências precoces, ele havia publicado também os Símbolos da Transformação, né? Aquele livro que fez com que ele rompesse com Freud. Claro que não só o livro, outras coisas, mas o livro foi decisivo nesse rompimento. Jung havia feito diversas palestras onde ele falava do eu e do inconsciente. Desenvolveu a questão dos arquétipos, né? Então ele desenvolveu muita coisa. Por exemplo, ele, depois de muito tempo, um assunto que foi tratado lá nos Símbolos da Transformação, que é a libido, ele tem um outro volume, tem um outro texto em que ele desenvolve uma visão melhor da energia psíquica, que é a libido para o Jung, né? Então ele desenvolve ali a economia dessa energia psíquica, explicando que essa energia ela não se perdia, ela apenas ela se encontrava ou ela se direcionava para um outro lugar. Mas a gente nunca se perde, ela apenas vaza para outros determinados conteúdos. O que quer dizer que determinados conteúdos começam a ganhar mais energia em detrimento a outros. Então, veja só quantas coisas Jung foi desenvolvendo nesse período antes da alquimia. Mas por que a alquimia foi chamada como um pilar? Porque tem algo que é muito importante dentro da alquimia e que foi o que Jung percebeu. Primeiro, Jung conseguiu desenvolver melhor a ideia dos arquétipos. Isso foi através da alquimia. Em segundo lugar, quando ele recebe ali o texto alquímico O Segredo da Flor de Ouro, ele começa a desenvolver a sua concepção de self. Porque até então, até esse confronto com o inconsciente, isso ainda não estava desenvolvido. É claro que Jung tinha algumas ideias, mas não estava muito bem desenvolvido. E foi na alquimia, foi através da alquimia que ele conseguiu desenvolver isso. Então, quando a gente começa a estudar a psicologia junguiana, tem alguns conceitos que a gente acha assim, nossa, isso aqui é muito importante, isso aqui parece que Jung desenvolveu desde o início, né? Hoje, olhando para a psicologia junguiana, parece que foi tudo desenvolvido numa grande sequência, quando na verdade não é, né? Ele foi, com o passar do tempo, com o passar das suas experiências e da elaboração dessas experiências, ele desenvolveu melhor alguns assuntos, concluiu outros assuntos. Mas tem algo específico que Jung fala que é o ponto-chave da sua psicologia, né? A premissa básica da psicologia junguiana. Deixa eu trazer esta leitura para vocês, porque dessa forma vai ficar mais claro. Só descobrindo a alquimia, compreendi claramente que o inconsciente é um processo e que as relações do ego com os conteúdos do inconsciente desencadeiam um desenvolvimento ou uma verdadeira metamorfose da psique. E mediante a compreensão da simbologia dos alquimistas, cheguei à compreensão básica de toda a minha psicologia, o processo de individuação. Então, vejam só, depois de toda uma vida estudando, só mais à frente é que Jung percebe que existe um processo de desenvolvimento.
ao qual ele deu o nome de processo de individuação. Então, quando a gente começa a estudar a psicologia junguiana, a gente não tem muita noção desses fatos. E é tão importante a gente perceber que o processo de individuação é primordial para o Jung. Aqueles outros conceitos, eles passam apenas a servirem a este processo. Então, o desenvolvimento da psicologia junguiana, ele se dá através do entendimento desse processo, e quem deu essa possibilidade foi a alquimia. E é por isso que eu estava sentindo falta de fazer mais um vídeo, porque eu acho que desta forma a gente começa a concluir uma linha de raciocínio em direção a como que a psicologia junguiana foi desenvolvida com base nas experiências do inconsciente. E foi a alquimia que funcionou como uma cola, funcionou como uma argamassa onde esta obra pôde ser construída com bases firmes, com bases muito bem documentadas. Eu vou trazer uma última fala do Jung para vocês. É pela importância que a alquimia teve para mim que percebi minha ligação interior com Goethe. O segredo de Goethe foi o de ter sido tomado pelo lento movimento de elaboração das metamorfoses arquetípicas que se processam através dos séculos. Ele sentiu seu Fausto como uma opus magnum ou divino, uma grande obra, uma obra divina. Tinha razão, portanto, quando dizia que Fausto era sua obra-prima. Por isso sua vida foi enquadrada por esse drama. Percebe-se de modo impressionante que se tratava de uma substância viva que agia e vivia nele, de um processo suprapessoal, o grande sonho do mundus arquétipos. Quanto a mim, fui tragado por esse mesmo sonho desde meus 11 anos, e dele nasceu minha obra principal. Minha vida impregnada, tecida, unificada por uma obra, foi centrada num objeto, o de penetrar no segredo da personalidade. Tudo se explica a partir deste ponto central, e toda a minha obra se relaciona a esse tema. Se relaciona a esse tema do mundo arquetípico, do mundo dos símbolos, porque é através dos símbolos que os alquimistas falavam e escreviam. E foi essa chave que possibilitou Jung desenvolver tudo que ele desenvolveu em toda a sua vida. A sua vida foi uma grande obra. E essa grande obra, ela está aqui no Livro Vermelho. Ela está aí em todos esses volumes que ele escreveu. E eu aguardo ansiosamente para que talvez um dia a gente possa ter acesso a escritos que possam explicar um pouco mais de tudo que Jung viveu. Então essa aqui é a nossa grande homenagem para a vida de Carl Gustav Jung. Eu aguardo vocês na nossa live. Tchau, tchau.